Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados. Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Olá, amigos e amigas do CRE. É sempre uma alegria e uma satisfação participar do ciclo de palestras promovidos por nossa casa. As palestras desse ano estão sendo todas baseadas no livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, por Emmanuel. E Emmanuel intitulou o capítulo de hoje como Queixumes. A espiritualidade nos pede que, primeiramente, façamos entender um pouco melhor a palavra queixa. Queixa não é reclamação. Reclamação é uma reivindicação, uma súplica de protesto. A queixa é um descontentamento, um desagrado, um ressentimento, uma dor. Um exemplo de queixa. Isto está em desacordo com o meu desejo. Me desagrada. É algo, então, que incomoda a alma. Incomoda o moral de alguém. E é muito comum fazermos queixas, em especial dos nossos irmãos. Emmanuel nos ensina que quando nós virmos o nosso irmão cair em um erro, que nós possamos, então, primeiramente, perdoar. E imaginar que aquele mesmo tipo de erro já foi cometido por nós. Isso deixa a nossa tarefa do perdão muito mais simples. Se hoje, com a graça divina, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, nós estamos num patamar, quem sabe, um pouco superior a um ou outro irmão, não podemos esquecer que ontem nós estávamos exatamente naquele mesmo nível. E que acima de nós, os níveis são infinitos. Se os nossos mentores estão ao nosso lado todo o tempo, nos ajudando, nos elucidando, nos mostrando o caminho correto, nos perdoando, é assim que nós precisamos aprender a fazer com o outro irmão. O erro do irmão de hoje pode ter sido um erro de ontem nosso. Então, como nós, com uma certa arrogância e prepotência, nos achamos no direito de não perdoar ou criticar ou fazer daquele erro um grande problema, criar um grande alarde, promover uma discórdia, uma discussão, um rebaixamento, quem sabe uma ofensa ou uma humilhação. Um bom professor dá tempo ao aprendizado do aluno. Quem sabe, com muita prática, muita dedicação, muito amor, sejamos professores. Porque alunos certamente nós somos, eternamente. Mas aquele irmão que está um nível, meio nível abaixo de nós, nos cabe então ensinar. Assim como nossos mentores nos ensinam todo o tempo. Façamos sempre valer a caridade, que é a prática do amor. Ajudar a levantar, ajudar a elucidar, a ajudar a fazer com que o nosso irmão não caia mais naquele erro, é um ato de caridade. Já fomos tão perdoados, precisamos aprender a perdoar. Quando o irmão nos fere, nós precisamos também ter a certeza que muitos nós ferimos. Quem sabe aquele próprio irmão que nos fere hoje foi ferido por nós ontem. Isso não é uma vingança. Perdoar nos faz exatamente, ou nos dá a oportunidade exatamente do efeito ao contrário. Precisamos, todo o tempo, auxiliar os nossos irmãos que caem no erro.
De que maneira? A empatia se faz muito importante nesses momentos. Porque se colocando no lugar do outro, com a visão do outro, nós podemos então entender o porquê o irmão caiu naquele erro. E daquela maneira, não com um olhar superior ou com um desejo superior, longe disso, mas se colocando no lugar do próximo, nós temos a oportunidade de ter a visão do nosso irmão. E por que ele tropeçou? Todas as experiências são diferentes umas das outras. As nossas vivências não são exatamente iguais aos dos nossos irmãos. A nossa antiguidade, a nossa criação pelo Pai da Vida também, talvez não seja. Talvez nós sejamos mais antigos do que um ou outro irmão. Talvez as nossas experiências do passado, ou mesmo dessa vida, nos colocou numa situação um tanto quanto privilegiada. O nosso desejo de melhor ou de melhoria, o nosso desejo de fazer o bem, pode ter nos colocado numa situação privilegiada hoje. Mas alguém nos ajudou a chegarmos onde estamos. O nosso esforço, a nossa vontade é sempre imperiosa. Mas precisamos entender que irmãos superiores estão nos acompanhando todo o tempo. Existe uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5, que diz o seguinte, para elucidar um pouco mais esse nosso desejo de criticar o próximo por queixumes, por descontentamentos, por desagravos. Abre aspas. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amigos, e é bem assim. É muito mais fácil a gente ver o erro do próximo do que o nosso. É muito mais fácil criticarmos o nosso irmão do que enxergarmos os nossos erros. Mas a humildade nos faz colocar sempre numa situação um pouco atrás. Se eu tivesse no lugar dele, com a visão dele, talvez eu teria feito a mesma coisa. Talvez se eu não tivesse a visão que hoje eu tenho, eu cairia naquele mesmo erro. Então, como cristão que eu sou, nessa caminhada rumo ao Pai da Vida, onde eu fui muito ajudado, cabe a mim ajudar agora. Irmãos, não os queixeis uns com os outros, para que não sejais reprovados, ou seja, provados novamente. É muito duro ser provado várias vezes, né? Então, a dica de Emmanuel, vinda de Tiago, ela é muito importante. Seremos reprovados se cairmos nas queixas. A caridade sempre se faz imperiosa. Então aproveitemos a oportunidade da falta alheia para ensinar, divulgar e praticar o Evangelho do Cristo. E nos valendo então de um trecho do capítulo 100 do livro de Chico, Emmanuel nos ensina, em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não estaremos praticando incorreções iguais ou maiores no lugar dele. Uma grande lição de Emmanuel, que permaneça em nossos corações, que possamos então procurar o entendimento
dos ensinamentos de hoje de Emmanuel, e que lembremos sempre aquela frase do Chico: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Amigos, os erros do passado, os erros de agora há pouco, devem ser superados, para que possamos caminhar para frente, rumo ao Pai da vida. Como Cristo nos deixou, vá e não peques mais. Procuramos, então, um dia após o outro, a nossa melhora, a nossa reforma íntima. Eu quero muito agradecer a atenção de todos, desejar uma excelente semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.